Bem, boa tarde. Vamos Boa ver se tarde. nós hoje estamos aqui para ter o Facebook. Primeiro, boa tarde. Nós hoje estamos a utilizar uma plataforma diferente de partilha porque o nosso Zoom não nos deixou partilhar. Não sei se está toda a gente a ouvir bem. Vamos esperar aqui que alguém nos diga se está tudo bem desse lado, se nos estão a ouvir bem. Bem, boa tarde. Está ali tudo conforme, está tudo a ouvir. Espero que esteja toda a gente bem. Desculpem hoje aqui a novidade, mas vamos ter que transmitir de uma plataforma diferente, então é mais complicado aqui a primeira vez para gerirmos isto tudo. Então, eu sou Ana Morgado e hoje estou aqui à conversa com uma pessoa fantástica, admirável, que é a Sandra Rolim. Peço desculpa, Diana. Desculpa, Diana, a Diana Rolinha, que aceitou ser minha convidada, isto porque aqui há uns dias ou há umas semanas nós tivemos já a conversa por uma reunião e eu achei fantástico aquilo que ela me contou acerca da profissão dela. Então, primeiro eu vou pedir à Diana que se apresente aqui. Ora, eu sou a Diana, como já disse, sou terapeuta ocupacional, tenho 28 anos. 28 aninhos. Então, a Diana, quando me contou, eu estava aqui a partilhar, Diana, antes de mais eu vou partilhar aqui com os nossos amigos para começarem aqui a saber que nós estamos a criar publicação, só um bocadinho, que nós estamos aqui no Facebook, que nós já estamos aqui, vou começar aqui a partilhar alguns grupos, convidar os nossos amigos para nos ouvirem. Muito bem. É para conseguirmos aqui, está partilhado aqui em alguns grupos. Então, Diana, quando a gente fala em terapeuta ocupacional, bem, eu comecei a pensar, bem, o terapeuta ocupacional tem a ver com a ocupação, o que é que será mais esta terapia? Fiquei assim sem compreender, mas o que é certo é que a terapeuta ocupacional é bastante abrangente a atividade que vocês têm a nível de saúde. Mas antes de chegarmos à terapia, porque tu vais explicar tudo isso, eu quero que nos expliques um bocadinho do que é que foi a tua infância, do teu crescimento, do teu percurso como pessoa. Ora, como pessoa, primeiro e antes de mais tenho muitos valores e muita da construção da minha personalidade e talvez até de alguns hábitos. Vem primeiro e antes de mais da frequência do Corpo Nacional de Escutas. Eu entrei nos escuteiros em 1999 e apenas abandonei em 2011 pela frequência da universidade. Na altura comecei a não conseguir conciliar as duas coisas e dou muito valor a quem continua a conseguir conciliar, mas eu precisei definir um bocadinho as minhas prioridades. Daí acabou por vir muito a minha capacidade de persistência, de necessidade, de ser desafiada mesmo perante o adverso. Tenho ali uns momentos na minha infância em que me vi num papel que vejo hoje em dia muito as famílias com quem também trabalho, que não trabalho só com o utente, trabalho com a família, que é o papel de cuidadora, mesmo numa idade bastante precoce. Entre os meus 7 e 9, a minha avó viveu comigo, partilhámos o quarto durante essa altura e já nessa altura eu tinha a responsabilidade, numa tenra idade, em mesmo tendo a escola, o estudar, o brincar, que nessa altura é muito o brincar, eu sabia que tinha que sair da escola, tinha que ir dar o almoço à minha avó, depois tinha que ir estudar, tinha que ir pagar as minhas explicações e só depois é que podia brincar, porque a partir daí é que a minha mãe chegava a casa para continuar a cuidar da minha avó. Já na altura tivemos assim umas... Já nesta altura tinhas um papel de cuidadora, Exatamente. até porque a tua avó vivia o dia a dia contigo e tu fazias tudo o que te pediam, mas que se calhar acabou por não ser na idade que deveria ser. Sim, mas pronto, tu tens uma razão de ser. Exatamente.
e percebi mesmo nessa altura que gostava de ajudar os outros. Eu ia cuidar da minha avó, era uma responsabilidade, mas lá está, fazia-o com gosto. Tinha aquela coisa de ajudava a minha avó, mas já tinha ali, parecia que uma terapeuta ocupacional sem saber. Ajudava a minha avó, mas tentava que ela fizesse as coisas e só no final é que a ia ajudar. Era já ali um bocadinho uma coisa que fazia sem saber sequer o que era. Já na altura já tivemos mesmo a parte por exemplo, da minha avó ter ficado na cadeira de rodas por uma operação à anca, por uma prótese. E já na altura tivemos que ver ali o que é a adaptação da casa, da utilização de uma cadeira de banho, de ter que entrar dentro de um prédio com uma cadeira de rodas em que há degraus até o elevador. É sempre uma construção tipicamente portuguesa e que levanta muitos problemas para quem tem dificuldades. E até um exemplo que eu às vezes uso mesmo, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com idosos. Eu às vezes uso este exemplo de gosto que já vem desde muito cedo. Sim, porque no fundo tiveste de cuidar da tua avó, que é a tua família, e com muito gosto, como tu dizes, foi com um prazer enorme, porque era a pessoa que tu tinhas ligação, é família, é família. Nós, quando são os nossos, não nos preocupamos nadinha de os auxiliar, de cuidar deles, até porque fazem parte de nós. Esse cuidar da tua avó despertou-te alguma coisa que tu dissesses assim, não, é isto? Eu sei desde que sempre quis conseguisse ter a ferramenta de trabalho que fosse o ajudar o outro. Nem sempre foi a terapia ocupacional. Eu sou mais uma das pessoas que desconhecia o que era a terapia ocupacional. Aliás, eu comecei por querer, como qualquer criança, temos os nossos sonhos e depois vão mudando. Eu comecei por querer ser cirurgião plástica, já na altura, numa vertente de querer ajudar os outros, mais no trabalho da autoimagem de quando há uma, digamos que, algo que muda a autoimagem repentinamente, como por exemplo uma recuperação num queimado, uma recuperação num amputado, uma questão estética, às vezes até simplesmente do ter tido um filho, que às vezes altera muito a estética, que também é possível através da parte da plastia. Mas quando cheguei ao 10º ano comecei a perceber que não tinha propriamente umas notas académicas para tal. E foi nessa altura em que pensei, eu não sei o que é que vou fazer daqui a 3 anos. Isto na parte que tu passaste do 10º ao 12º, que é a parte da decisão de o que é que eu vou fazer. Então, porque é aquela pergunta de o que é que eu vou ser o resto da minha vida? E agora? E o que é que tu fizeste para conseguir, no fundo, dizer assim, eu não consigo decidir o que é que eu quero fazer, então o que é que te ocorreu para seguir o teu caminho e para conseguires construir o teu percurso até chegares a terapeuta? Sim, claro. Eu na altura precisei muito de alguém que me ajudasse a ter um foco. Porque lá está, eu consigo trabalhar e trilho todo o meu caminho, mas tem que ser sempre com um foco e um objetivo e metas a alcançar. Na altura, eu acabei por usufruir do apoio pedagógico dentro da parte de psicologia da própria escola e dentro da própria Câmara Municipal de Mafra. E o que é que aconteceu? Ali acabaram por me ajudar, em vez de ser na vertente dos testes psicotécnicos, que é o que é mais usado, em que dizem, ok, tu serias bom ou tens mais aptidão para esta área. Não, começaram a fazer uma coisa mais de terreno, começaram a apresentar profissões dentro do que eu gostava. E o que é que eu disse? Eu não sei o que é que quero ser, mas eu sei que tenho que ajudar os outros. Não sei como, mas tem que ser uma coisa nessa vertente. Então, começaram a apresentar algumas profissões e na altura, uma da que me suscitou interesse foi a fisioterapia. Porquê? Porque pela parte do poder ajudar o outro perante qualquer tipo de limitação e pela parte de ser um pouco aliado ao desporto, que é uma coisa que eu gosto muito. Ok, vamos. Eu tinha ido há pouco tempo à Futuralia,
que é um evento que é dinamizado na FIL todos os anos, que dá a conhecer as faculdades e os seus cursos, e nesse momento foi-me apresentado na Escola Superior de Saúde do Alcoitão a fisioterapia e a terapia ocupacional. Nessa altura não fiquei a perceber bem o que era a terapia ocupacional. E então, quando candidatei à universidade, candidatei-me para fisioterapia e para a terapia ocupacional, mas com um plano B, caso não encontrasse na fisioterapia. Verdade seja dita, acabei por não entrar em fisioterapia. As coisas nem sempre correm como queremos e nem sempre sabemos o porquê, mas podemos, muito eventualmente, vamos descobrir mais tarde. Entrei em terapia ocupacional, estive no primeiro ano, achei muito teórico, não compreendi bem efetivamente o que é que era feito, então pensei assim, vou dar mais um ano, vou fazer o segundo. E acabei por ir fazendo esta modalidade de subir de escada a escada dentro do curso e fiquei mais convencida no final do terceiro ano. Entretanto, verdade seja dita, tirei a minha licenciatura como terapeuta ocupacional, mas sinceramente apaixonei-me pela profissão quando finalmente pude ser terapeuta ocupacional, ou seja, quando fui lançada ao mercado de trabalho. Exatamente. Começaste logo a trabalhar na tua área, na área que tinhas-te formado? Não foi instantâneo, mas não demorei assim muito tempo. Eu acabei a licenciatura em julho de 2015, comecei logo de imediato a imprimir, 500 currículos. Comecei a bater porta a porta, comecei a entregar em sítios que nem sequer tinham terapeuta ocupacional e a dizer, você devia ter terapeuta ocupacional por isto. Ou seja, explicar qual é que seria a diferença de ter um técnico desta valência na especificidade da casa que seria, se fosse uma clínica, fosse um lar, fosse um centro de dia, fosse o que fosse. Desde que eu visse que faria sentido. Também não é só por ser por ser. Acabei por, entretanto, ter uma única entrevista de trabalho, na qual eu fiquei, e comecei a trabalhar em outubro. Até foi ali muito, não tiveste muito tempo. Não, foi ali o tempo do verão. Eu digo que acabei por ter a capacidade de usufruir o último verão estando à procura de trabalho. Tiraste umas férias e a seguir do curso e a seguir começaste a trabalhar. Diana, exatamente. Sei que há algumas profissionais, bastantes, quando acabam um curso superior, que se deparam com algumas dificuldades na sociedade. Eu dou exemplo aqui, por exemplo, a minha irmã é assistente social e com uma vontade muito grande de querer mudar o sistema, pode-se dizer mudar o mundo, porque queria algo melhor, queria fazer as coisas de outra forma e deparou-se com uma sociedade habituada a um círculo vicioso de que se houvesse alguém que quisesse inovar, aquilo que ela ouvia muitas vezes era calma que tu não vais mudar o mundo. E essa situação acabou por deixá-la revoltada contra o sistema, revoltada porque não podia de alguma forma mudar alguma coisa. Algum momento tu sentiste que tiraste o teu curso, começaste a desenvolvê-lo e pronto, e começaste a sentir as primeiras dificuldades e conta-nos. Sim, foi logo no meu primeiro trabalho. Eu no meu primeiro trabalho comecei numa unidade de cuidados continuados integrados de longa duração e manutenção. Normalmente são os internamentos mais prolongados e em que os utentes têm maiores limitações motoras ou cognitivas visíveis. O que é que aconteceu? Eu entrei numa unidade que nunca tinha tido um terapeuta ocupacional, passou a ter a partir do momento em que entrei. Criei toda a metodologia de intervenção do terapeuta ocupacional e todos os guidelines iniciais porque nunca tinham tido. Entretanto, já era uma unidade que estava aberta há cerca de 5, 6 anos, com a mesma equipa de 5, 6 anos. Portanto, eu entrei acabadinha de sair da faculdade, com todas as ideias do mundo, todo o sangue na guerra, como a minha entidade patronal dizia na altura, para uma equipa que já estava um bocadinho esmorecida. Ou seja, eu acabei por fazer a integração e na altura foi um estágio profissional com a minha colega, que era fisioterapeuta, e eu fui-lhe dando ideias e falando sobre isto e sobre aquilo, sempre com aquela motivação inicial, até que ela me diz,
calma, Diana, tu vais perceber daqui a um tempo que não é bem assim. Eu também era assim quando entrei, poças, mas isto não pode ser assim. Tudo bem. Existe limitação na gestão de recursos, sejam humanos ou materiais. Mas há maneira de fazer as coisas, e há maneira de fazer as coisas à nossa maneira e como queremos. Efetivamente, nos 2 anos que eu lá estive, houve muitas coisas que eu acabei por conseguir mudar, ou se não mudar, negociar, até que chegou uma altura em que, ao fim de 2 anos, os próprios profissionais que lá estavam acabaram por perceber e compreender melhor o que era a terapia ocupacional, e aí começámos a trabalhar em equipa. Sim, porque a terapia ocupacional, e agora referindo o assunto, e quando nós tivemos já a conversa, disse: eu não posso ser a única pessoa que não sei que isto é tão abrangente. A terapia ocupacional vai muito mais para além de ocupar as pessoas, como o próprio nome diz. Explica-nos um bocadinho o que é ser terapeuta ocupacional. Vou começar por explicar um bocadinho a visão, antes de explicar o que é ser um terapeuta ocupacional, para poder ser um bocadinho mais fácil. Nós podemos começar a pensar que todo o ser humano faz atividades durante o seu dia. Podemos chamar tanto atividades como ocupações, e que essas atividades ou ocupações vão desde o nosso trabalho, o cuidar da nossa casa, o cuidar da nossa família, fazer um hobby como tocar guitarra, ou dar uma corrida, ou ir às compras, ou ir beber o café com as amigas. Tudo isso são atividades. Depois temos atividades um bocadinho mais básicas, em que é o cuidar de nós próprios. Nós conseguimos vestir, conseguimos tomar banho, conseguirmos cozinhar, conduzir o carro. Tudo isso acaba por dar o pressuposto que todo o ser humano é um ser ocupacional. E a terapia ocupacional acaba por ter essa visão alargada, que é: nós trabalhamos com as pessoas de maneira a que, se em algum momento deixaram de conseguir fazer alguma dessas atividades, algumas dessas ocupações, que a pessoa identifique que são essenciais para a sua vida, nós vamos treinar tudo o que está à volta, seja de capacidades motoras ou cognitivas, para a pessoa voltar a conseguir desempenhar. Se ainda assim a pessoa acabar por ficar com alguma limitação que não seja transponível, nós acabamos por ensinar estratégias, ou treinar produtos de apoio, ou fazer modificações no ambiente, como na casa, para que a pessoa consiga desempenhar, mas de uma forma diferente. Consiga se adaptar às limitações que tem. Exatamente. Que tenham um viver diferente. O que eu acho Exatamente. que são muito enriquecida. Vocês, e como tu disseste, e eu depois de tu explicares o conceito da terapia, eu percebi o porquê que tu atrás me tinhas dito. Quando eu tratei da minha avó, eu vi aquilo que eu queria fazer. Só ainda não sabias, era o termo exato daquilo que tu ias fazer. Na realidade, tu já desde jovem sabias que tu querias ajudar os outros de alguma forma a viver melhor, a estarem melhor. E é isso que tu fazes. Diz-me, a tua profissão, sei que nesta altura também não estás na linha da frente, mas estás, que a gente pode dizer, na segunda linha contra este vírus que acabou por se transformar a saúde a nível mundial e que fez com que as pessoas ficassem em casa, e outras que é muita gente que está infectada. E eu também não sabia quando falei contigo. Diz-me até que ponto é que a tua profissão intervém nestas pessoas que ficaram afetadas. Neste momento, como já disse bem, nós não estamos, pelo menos nós não estamos os terapeutas ocupacionais, não, pelo menos eu não estou na linha da frente. Eu tenho colegas que estão na linha da frente, em que trabalham nos hospitais
e que estão a intervir diretamente com os utentes que têm Covid-19. Tal e qual como o fisioterapeuta começa a fazer os levantes e as mobilizações precoces, o terapeuta ocupacional com os utentes que ainda estão internados e hospitalizados e que já não estão com necessidade de ventiladores ou que só possam estar neste momento já só com o aporte de oxigênio, são utentes que começam logo a ser trabalhados para ganhar força e para que possam fazer outra vez as suas coisas. O que é que acontece da parte da passagem da linha da frente para a segunda linha? Há muitos utentes que, quando recuperam do Covid-19, acabam por conseguir regressar logo, apesar de estarem um bocadinho debilitados, mas conseguem regressar logo, pelo menos ao seu domicílio, e fazer um período de convalescença até recuperarem na totalidade. Há outros utentes que, pela idade, por terem patologias associadas, como por exemplo problemas cardíacos, problemas de hipertensão, às vezes problemas de obesidade, que é um grande fator, ou pela própria idade, são utentes que, se tiverem durante muito tempo com o ventilador, estão muito tempo acamados e durante esse tempo não há ativação da função muscular, ou seja, é a mesma coisa como se nós pensássemos, dando um exemplo mais básico. Nós, quando, imaginemos que estamos de férias, até estamos bem de saúde, estamos bem fisicamente, mas passamos 2 semanas inteiras deitadas no sofá. Não vamos ter tido a mesma reação ao fim de 2 semanas que o nosso corpo poderia ter se tivéssemos 2 semanas de férias ativas. Claro, os músculos, a parte da atividade não é a mesma. Exatamente, as nossas reações não são a mesma, a nossa própria força não é a mesma. Aqui no acamamento é o mesmo. Muitas das vezes nós temos utentes com que trabalhamos na parte de segunda linha que pode não ter um comprometimento respiratório direto, mas em que o utente, por um acamamento prolongado, pode ter o que nós chamamos do síndrome de imobilidade, em que a pessoa vai ter alguma rigidez articular por não se mexer, vai ter perda de força muscular, vai se cansar mais ao esforço, porque durante esse período todo não se mexeu, e se alguém mexeu por ele, que normalmente o fisioterapeuta durante essa altura vai mexer, ou mesmo o terapeuta ocupacional, não é a mesma coisa que se fosse a pessoa a ativar o corpo, é muito diferente. E é nessa parte que nós vamos intervir, porque vai ser um utente que, ao isso acontecer, quando se for sentar, não se vai conseguir sentar direito, não vai ter equilíbrio, não vai conseguir, se for preciso, consegue levantar um braço na totalidade, mas não consegue levantar um braço com o peso de um copo d'água, por exemplo. É um utente que, pela diferença do equilíbrio, se baixar para tentar apertar os sapatos, pode ficar com uma tontura. E tudo isso tem que ser trabalhado. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos acabar por trabalhar com a atividade significativa do utente ao mesmo, com aquilo que ele precisa para cuidar de si mesmo, mas que ele identifica como prioritário. Ou seja, por exemplo, eu posso estar a fazer uma atividade tão simples, mas tão simples, como pegar, e até tenho aqui, como pegar uma argola e passar atrás da cabeça, ou passar por cima da cabeça, ou atrás das costas, e facilmente estou a trabalhar o banho. Estou a trabalhar lavagem do pescoço, lavagem da cabeça e lavagem das costas. Uma técnica para a pessoa ir desenvolvendo a parte muscular com alguns exercícios que vai dar mais necessidade da pessoa. Exatamente. Depois isso é tudo transportes para o contexto real, para a realidade, e nós aí efetivamente fazemos o treino no contexto. Ajudamos a pessoa a treinar o levantar-se e sentar na cama, se for o caso da cadeira de rodas, a saber transferir-se para a cadeira de rodas, saber transferir-se para a cadeira de banho, tomar o banho e vestir-se. Se for o caso de uma pessoa que já consiga andar,
ensinar algumas estratégias mesmo da parte da prevenção de quedas, do que é andar num piso seco para andar num piso molhado, tem sempre as suas especificidades, e eu treinar todo o restante para que a pessoa fique o mais autónoma possível. Claro. Depois, isto é a grande intervenção dentro do estado da atualidade. Claro que depois, se não pensarmos na atualidade, temos uma maior abrangência. Nós vamos trabalhar sempre para que a pessoa tenha uma rotina mais equilibrada pelas áreas do social, do produtivo e dos cuidados básicos possível. Desculpa estar a interromper, peço desculpa. Estão aqui várias pessoas a fazer perguntas, isso também te faz beber um bocadinho de água. Desculpa estar-te a interromper. Tem aqui várias perguntas, eu vou-te as fazer, que é para depois, porque está muita gente a perguntar coisas, assim eu vou-te... está aqui a falar uma senhora, a Tânia Clave, a Tânia, que te pergunta que métodos utilizas para apoio assistente ou contínuo? Desculpa? Aqui diz, que métodos utilizas para o apoio assistente ou contínuo? Acha que a Tânia pode especificar um bocadinho mais a pergunta? Sim, sim. Tânia, vamos-te pedir que especifiques mais, porque também não estou a compreender. Aqui, a Tânia também faz outra pergunta que diz: vejo o confinamento como um meio de descoberta de outros meios? Se tu veres a parte de confinamento, um meio para descobrir outros meios, provavelmente. Sim, e sim, podemos pensar em duas situações isoladas. Podemos pensar no confinamento pessoal de cada pessoa individual e o confinamento dos utentes. Eu vou começar pelo confinamento pessoal. Eu, como pessoa e qualquer outra pessoa, eu pessoalmente não fiquei confinada a um espaço, eu continuo a trabalhar, mas tive que ter uma grande capacidade de adaptação porque há muitas tarefas no meu dia-a-dia que eu deixei de as poder realizar e tive que arranjar algum meio, principalmente, por exemplo, na área de social, de arranjar ferramentas e estratégias para conseguir continuar a equilibrar, para me dar alguma sanidade mental. Depois falamos mesmo no confinamento das pessoas, no seu domicílio, na casa. Temos muitas pessoas que se poderão estar a se redescobrir, porque antes havia muita falta de tempo, porque não havia, lá está, uma rotina ocupacional equilibrada, que é as pessoas que acabam por trabalhar em excesso de horas, levar trabalho para casa e que só têm na sua, digamos que imaginemos na sua roda, tem 90% só de área produtiva, que falamos do trabalho. E essas pessoas agora de repente começaram a ter 0 ou 5% de área produtiva e tudo o resto da área de lazer. E essas pessoas têm que voltar a encontrar estratégias, têm que voltar a encontrar rotinas, uma maneira de ocupar o tempo para conseguirem também ficar um bocadinho equilibradas emocionalmente. Depois falamos do confinamento dos utentes, porque como sabemos, com a situação que estamos, temos a maior parte dos lares ou das unidades de internamento e mesmo hospitais com confinamento social. Ou seja, a maior parte dos utentes não saem se não todos, não saem dos quartos para evitar os cruzamentos e que haja mais linhas de contacto. E aí os utentes também tiveram uma grande diferença na sua rotina. É um utente, imaginemos, anteriormente levantava-se, tomava o seu banho, fazia a sua higiene, tomava um pequeno almoço, tinha uma terapia, ia à sala de animação fazer atividades lúdicas, recreativas ou sociais, tinha a interação social com os outros utentes, almoçava, tinha a sua terapia e por aí fora. Neste momento, um utente que esteja num confinamento acaba por, se não tivesse nada, se não fosse ativado nada por ninguém, acabava por estar exatamente como o isolamento em casa, que é tomar o pequeno almoço, almoçar, lanchar, jantar. São as grandes tarefas que têm durante o dia, bem como a higiene, o tomar banho e o deitar.
O que é que acontece? Durante esse confinamento há que tentar balançar um bocadinho as coisas e dar algumas ocupações que sejam essenciais para a manutenção cognitiva e a parte do apoio emocional e que também acabem por manter as capacidades físicas do utente. Isso faz-se através de quê? Existem atividades que são dinamizadas com a própria pessoa na parte da estimulação cognitiva, existem atividades que são dinamizadas na parte de física, das classes de movimentos e as terapias individuais. É um pouco diferente, enquanto que antes o meu dia era muito comprido, eu tratava muitos utentes, agora acabo por tratar um bocadinho menos utentes durante o meu dia, mas até se torna um bocadinho mais enriquecedor porque ganhou-se mais pessoalidade. Existe mais tempo para o utente. Aqui o Fernando também perguntar, penso que vai um bocadinho de acordo com o que estás a dizer, que ele perguntou. Neste momento, com o Fernando Dias, neste momento com o Covid-19, quais as mudanças que teve que fazer na sua forma de trabalhar? Pois a forma de lidar com as pessoas também vai ser diferente. E se calhar tu vais sentir que mudou radicalmente porque estavas em contato com várias pessoas diariamente, agora também penso que ficaram mais reduzido. Sim, agora cada vez em número mais reduzido. Temos que saber ouvir muito mais, dar muito mais atenção ao utente. Temos que ter muita atenção ao nosso tom de voz ao falar com eles. Acabar por dar, como nós chamamos, dar o abraço pela voz, porque neste momento não nos podemos também abraçar. Claro. Mas sim, acaba por ser. Eu acabo por dizer, nós não somos psicólogos, mas que acabamos por ter todos que fazer um bocadinho ali o serviço de psicologia, que é ouvir o utente. Às vezes até podemos fazer terapia, às vezes podemos achar que fizemos pouco, porque o utente até não estava para aí virado, mas o que a pessoa precisava naquele dia era de conversar, era de desabafar, era de chorar, era de rir, era de ouvir uma música de disco pedidos. É verdade, porque esse alento nós vemos, nós que estamos em casa, esse alento, às vezes falar com outra pessoa, nem que seja por uma coisa pouca, dá-nos outra forma de ver o nosso dia, de estarmos mais alegres, de libertar-nos deste problema, que é um problema para toda a gente. E ninguém pode desvalorizar aquilo que se está a passar. Não é uma coisa que vai passar daqui a um dia ou dois ou daqui a uma semana, porque nós sabemos que não, isso não vai acontecer. Deus queira que venha uma vacina e que acabe por salvaguardar aqui a saúde de muitas pessoas e daquelas que já ficaram infectadas e que graças a Deus conseguiram recuperar, mas é uma coisa que nos afeta a todos os aspectos, não só por estarmos em casa, mas pensarmos que a nossa família que está lá no outro sítio, ou os nossos avós e que podem também ser infectadas e não têm tanta capacidade como nós de recuperar e que podem acabar por falecer, isso afeta-nos de alguma forma. Claro que sim, por isso é que depois também temos que ter o que nós chamamos de estratégias de coping, que é as estratégias que nos ajudam a ultrapassar uma adversidade. Entendemos o que é por uma estratégia de coping. Pode ser uma, digamos que negativa, que é, por exemplo, fumar tabaco ou beber o álcool, ou podemos ter uma estratégia de coping positiva, em que falamos em que ainda é permitido ir dar à rua uma corrida, ou ir dar uma volta ao prédio, que é o chamado passeio de sanidade, o fazer atividades novas, vamos cozinhar com os filhos, vamos fazer atividades de artes plásticas, vamos fazer exercício, é muito importante. Nós normalmente, até se pensarmos no habitual de um dia de trabalho, para quem gosta de praticar exercício, sabe perfeitamente que se chegar a casa cansado, com aqueles dias com plena ansiedade e stress, vai fazer exercício e vai ficar renovado. Primeiro de mais porque fez uma atividade em que descarregou toda a energia e acabamos por descarregar toda a tensão muscular. E depois porque é uma atividade que acaba por nos desocupar a mente e deixar-nos fazer pensar no trabalho. Outra ferramenta e que nós estamos a usar neste momento no trabalho, porque acabamos por ter um grande foco no cuidado da sanidade e da prevenção do burnout do utente, mas também tentamos levar esse foco aos profissionais.
e temos estado a dinamizar sessões de relaxamento, em que usamos o método da música e um bocadinho da meditação guiada para tentar descarregar a ansiedade e o stress, e que é uma estratégia que qualquer pessoa pode fazer em casa e que é muito útil, seja no combate à insónia, na gestão do stress, na gestão da ansiedade. A música por si só já é uma terapia e é muito fácil de dinamizar. Até para quem não tem conhecimentos para dinamizar sozinha, se não conseguir estar só a ouvir uma música, felizmente neste momento existem muitas apps relativamente à meditação guiada e às vezes basta ter uma história por trás que já é o suficiente para se conseguir manter focado. Exatamente, até porque eu também sou apologista muito da música. Há muita gente, e isto se deu no telejornal há pouco tempo, que está com ataques de pânico e os bombeiros acabam por ter que ir, ambulância, depois são equipamentos que são gastos, é uma série de problemas inerentes, porquê? Porque nós estamos fechados em casa e não sabemos controlar a nossa ansiedade. Os problemas que nós temos ao ver notícias, às vezes ainda ficamos pior e acabamos por ter ataques de pânico, de ansiedade e de estarmos em pontos de stress e de pico que podemos perfeitamente contornar com a parte do exercício físico, com convivermos com jogos, interagirmos com a família, com meditar, como tu disseste, ouvir músicas que nos vão acabar por relaxar. Por isso eu sou 100% apologista de tudo o que tu disseste. Tens aqui outra pergunta que é: sentes-te enriquecida no teu propósito de vida e quais os pontos mais difíceis de digerir no teu trabalho? Ok. Sinto-me enriquecida, sim. Se não me sentisse, nem sequer estava ainda na mesma profissão, tinha que arranjar outro objetivo de vida, basicamente. Os pontos mais complicados. Eu vou falar agora mais dentro da. Apesar de eu trabalhar com todas as faixas etárias e populações, eu vou falar mais diretamente na área da reabilitação e principalmente da geriatria do idoso. As maiores dificuldades e as partes mais difíceis às vezes é o ter que lidar ou com as nossas frustrações, nossas próprias frustrações por às vezes podemos pensar que não estamos a fazer o suficiente, mesmo estando a andar 190%, nem sei. Mas por outro lado, essa situação que é complicada faz-nos obrigar a estudar cada vez mais e a procurar cada vez mais respostas e métodos diferentes para aplicar nos utentes. O outro momento difícil poderá ser, às vezes, a conexão e o acompanhamento à família, porque podemos ter famílias que estejam um bocadinho desajustadas à condição do utente, em que pode ser um utente que não tenha um bom prognóstico, não tenha uma recuperação muito eficaz e que a família esteja à espera que volte a ser como antes, e é muito complicado desmontar isso. Outra situação complicada poderá ser sabermos um utente que é o contrário, que a família pode estar ajustada, mas estar o utente desajustado, e poderá ser muito complicado o continuar sempre a dar esperança ao utente, mas sem o iludir, porque há pessoas que recuperam muito bem e infelizmente há outras que não. Outra situação poderá ser o lidar com a morte. Nós, apesar de tudo, trabalhamos com utentes que não têm sempre só uma patologia, não estão só lá para recuperar depois do Covid-19, não estão só lá para recuperar depois do AVC, não estão só lá para recuperar depois de uma patologia, depois de uma fratura. Têm outras patologias associadas, seja uma diabetes, uma descompensação respiratória, uma descompensação cardíaca, e que às vezes podemos ver um utente a recuperar muito bem e acabar por se afundar nele mesmo por outra patologia associada. Mas aí nesse caso, fazemos o nosso trabalho, que é o trabalho de dignidade, que é o que é muito usado nos cuidados paliativos, que é o trabalho do respeito das últimas vontades da pessoa e da maior promoção de conforto à pessoa para que possa partir em dignidade. Exatamente. Bem,
para falar aqui também no teu percurso e visto que conseguiste aqui explicar muito bem aquilo que tu fazias e o tão abrangente que é ser terapeuta ocupacional, diz-nos, eu sei também que tu tens sonhos que te vão andando pela tua vida e que tu vais construindo aos bocadinhos até conseguires alcançar, porque eu sei que tu tens um objetivo muito presente na tua vida. Podes nos falar desse objetivo que tu tens e aquilo que tu já fizeste para conseguir alcançar? Claro que sim. Como qualquer pessoa, quero estar estabilizada na minha vida, mas com um propósito. E o meu grande objetivo para alcançar isso é um dia, não sei quando, mas hei de lá chegar, é conseguir ter o meu próprio gabinete de atendimento ao público e de serviço de domicílio. Ou seja, conseguir ser a minha própria chefe de trabalho. Acho que é um sonho de muitos e é um sonho de louvar. Eu venho a trabalhar nisto basicamente desde a faculdade. Eu ainda não tinha saído da minha licenciatura e no meu primeiro ano já andava a construir este sonho através da compra de alguns materiais passíveis de ser utilizados nas terapias, enquanto terapeuta ocupacional. E uma das ferramentas que eu utilizei logo inicialmente foi, mesmo ainda antes de ter trabalho, começar a fazer um website e uma página sobre a terapia ocupacional para conseguir promover a angariação de alguns domicílios. Aliado a isto, eu tenho uma grande vontade, que é o dar a conhecer a terapia ocupacional a toda a gente que eu possa dar a conhecer, para as pessoas poderem estar o mais informadas possíveis e, principalmente, que é o meu grande objetivo, as pessoas poderem dar precocemente todos os recursos que podem dar ao seu familiar. Ou seja, muitas pessoas acabam às vezes por não evoluir tanto na sua recuperação porque se calhar precisavam de um terapeuta ocupacional, mediante o contexto que for, mas não o tiveram logo precocemente porque é desconhecido na sociedade. Exatamente, foi por isso que eu, quando falei contigo, achei que era importantíssimo, porque penso que há muitas pessoas que desconhecem que existe este tipo de terapia e que pode melhorar muito o bem-estar das pessoas que nós mais gostamos, sejam elas novas ou mais velhas, porque acontece a todos. Há pessoas que têm acidentes, como tu disseste, há pessoas que, por de alguma forma, houve algum problema de saúde que fez com que a pessoa não tivesse mobilidade para continuar a viver a sua vida a 100% e o que é certo é que existe uma terapia para isto, não é só a fisioterapia, como nós conhecemos, porque ou pensando até na parte da população mais infantil, que normalmente o acompanhamento pelo terapeuta ocupacional o mais precoce possível vai ter uma influência direta na sua construção, no seu desenvolvimento psicológico e físico e emocional. E normalmente nessa área, quanto mais cedo possível, melhor. Há ainda outro objetivo aliás, outros dois objetivos que eu tenho, que acabam por aliar um ao outro, que é o contribuir para o ensino pedagógico da terapia ocupacional, que eu já o comecei a fazer. Estava agora mesmo a perguntar isso, Diana. Acabaram de perguntar assim. Já pensaste em dar aulas básicas para que os familiares possam dar mais qualidade aos seus idosos? Ok. Eu vou terminar o que eu ia dizer. Tem a ver com isso e não tem. Ou seja, eu já comecei na parte do ensino pedagógico no sentido em que eu sou educadora clínica. O que é ser um educador clínico? É receber um estudante e dar-lhe todas as estratégias necessárias durante um período de tempo de estágio para que possam ter as ferramentas de práticas do terapeuta ocupacional. Só para terminar, respondendo à pergunta que tem a ver. Sim, já pensei. Eu faço no meu dia a dia no meu trabalho. Ou seja,
Eu quando recebo um utente, eu não trabalho só com o utente, eu faço uma abordagem centrada na família. Porquê? Vai haver um momento em que o utente vai estar connosco, vai recuperar, mas vai ter que ir inevitavelmente para casa. E nós tentamos fazer o trabalho direcionado à família para facilitar a transição para o domicílio o máximo possível. Através do quê? Ao longo do tempo do internamento, vamos falando com o utente, vamos falando com a família, para a família perceber o que é que o utente está a evoluir, o que é que ele consegue fazer. E, se necessário, normalmente vamos falando com a família para alterações da estrutura da casa. Por exemplo, imaginemos uma barreira arquitetónica que existe em quase todas as casas e que limita muito o desempenho da pessoa. Uma banheira. Uma coisa tão simples como uma banheira. Para alguém que está numa cadeira de rodas. Das duas, temos duas hipóteses. Ou pomos uma cadeira de banho e a pessoa tem capacidade para ser transferida para a cadeira de banho, ou eliminamos a barreira. E quando eliminamos a barreira arquitetónica, que é normalmente que eu tento consciencializar as pessoas para fazer, nós eliminamos a barreira arquitetónica a longo prazo. Porque, pensando na parte da geriatria, nós temos as pessoas que de anos para anos vão perdendo algumas capacidades. E então estamos a promover a autonomia durante mais tempo. Outra parte, que é mesmo da parte do ensino pedagógico das famílias, dentro ainda do meu trabalho, nós acabamos por fazer o ensino direto à família. Ou seja, como é que o seu familiar faz? Como é que o seu familiar precisa que o ajude? E ensinamos mesmo isto, mesmo a informação familiar com o utente ao mesmo tempo. Eu vou fazer, vou demonstrar e a seguir você vai fazer e vai-me dizer quais é que são as suas dificuldades. Que é para termos tempo de trabalhar isso antes de ir para casa. Para ir para casa e depois ser um bocadinho mais fácil de cuidar. Evitamos muitas vezes, até no cuidador, evitamos o burnout, evitamos o aparecimento de lesões que aparecem muitas vezes só por não conseguirem fazer uma transferência corretamente. Outra parte que eu uso na ferramenta do ensino pedagógico à família, e agora não falamos do meu trabalho, falamos do meu projeto, da minha página da terapia ocupacional ao domicílio. Eu na minha página tento normalmente partilhar ou informação sobre patologias ou estratégias que a família facilmente pode fazer perante aquele problema, mesmo sem ter que recorrer a um terapeuta ocupacional ou enquanto não consegue recorrer a um terapeuta ocupacional, para que possa ir ativando. E tento dar um bocadinho mais, um bocadinho de um maior conhecimento de algumas coisas globais, seja de maneiras de fazer as coisas sem gastar tanta energia, maneiras de fazer as coisas com os exercícios de simulação cognitiva, seja para adultos ou para crianças. Às vezes até a partilha de reflexões, que às vezes é o suficiente para pôr as pessoas a pensar um bocadinho sobre o assunto. A página está disponível para as pessoas que queiram interagir contigo. Podes partilhar connosco? Sim, sim. A minha página no Facebook chama-se mesmo Terapia Ocupacional ao Domicílio. Até eu posso depois partilhar, mas se escreverem Terapia Ocupacional ao Domicílio vai ter a minha fotografia que estava no vídeo da partilha da conversa. E se qualquer pessoa queira mandar uma mensagem, eu respondo, está bem? A primeira resposta que vão receber vai ser uma resposta automática, a dizer que eu irei responder e depois a partir daí entramos em contacto e em conversa. Poderei diretamente tirar dúvidas sem qualquer problema e indicar algumas soluções se necessário. Penso que há muitas pessoas que devem ter imensas dúvidas, às vezes em relação a como cuidar, ou alguém está com uma doença e não conseguem ajudá-la a mobilizar-se em casa, ou a tratar dela, ou a dar banho. Então, eu aconselho vivamente essas pessoas que tiverem alguma dúvida em relação à terapia e em relação a dúvidas que tenham do dia a dia, entrar em contato com esta excelente profissional, Diana Rolim. Foi um prazer mesmo muito grande poder ter-te aqui. Obrigada. Adorei ter falado contigo. Mesmo quando a primeira vez que nos conhecemos falei contigo, eu fiquei logo fascinada
por tudo o que tu fazias e pela pessoa que és, porque és tranquila, sabes aquilo que fazes, tens muito amor por o que fazes. Eu só tenho que te dizer muitos parabéns pela excelente profissional e pessoa que tu és, e obrigado, muito, muito obrigado, grata por tu poderes ter esta partilha aqui para o Facebook, para que as pessoas também possam conhecer um bocadinho do teu trabalho e te possam acompanhar. Está a Diana Rolim no Facebook, eu vou tentar partilhar, e mesmo a página eu vou também partilhar a página da Diana para quem quiser conhecer, e quem realmente estiver a passar uma situação destas ou que tenha problemas em adaptar-se a determinadas situações que a Diana própria falou, comuniquem com a Diana. A Diana é uma profissional de saúde que também faz domicílios, por isso não só num espaço físico, ela também se desloca à casa das pessoas para acompanhar. Quem precisar, na realidade, dos seus serviços, ela está ao dispor. E mais uma vez, obrigada. Vou-te deixar despedir aqui das pessoas que nos estiveram a ver. Muito obrigada a quem nos esteve a ver. Muito obrigada a todos por terem acompanhado o nosso direto e principalmente por terem solicitado algumas questões. Estou muito grata por isso. Muito obrigada, Ana, pelo desafio. Nunca tinha feito um direto, foi a primeira vez. E principalmente obrigada por me ajudar a partilhar o que é a terapia ocupacional com todos, está bem? Que é os meus objetivos. Eu acho que é muito importante porque todos estes profissionais são importantíssimos na nossa vida e nós às vezes desconhecemos que eles existem. Atenção, está aqui muita gente e eu depois convido-te a ler os comentários que estão a dizer muito sucesso. A Tânia ficou encantada porque ela fez imensas perguntas e agora está-te a dizer muito sucesso. A Tânia também vai ser uma convidada nossa, ela é terapeuta holística, a ver se eu não digo mal, holística. E eu também não... Vamos fazer assim, quem durante este direto e que veja o direto, se tiver algumas questões posteriormente e que não possa ter perguntado nada por não ter visto o direto em live, convido-os a fazer as dúvidas que tiverem na minha página de terapia ocupacional ao domicílio e fico disponível para responder à mesma como se estivéssemos no direto. Fica aqui um obrigado a esse convite. Para quem quiser saber mais, entre em contato com a Diana. E, por mim, encerro aqui esta conversa com Diana Rolim, agradecendo muito a toda a gente por nos ter estado a ouvir e um ótimo fim de semana, porque estamos aqui no sábado, vem o domingo. Claro que sim. Vamos ter muita... Hoje vou jantar fora, vou daqui da sala para a varanda. Então hoje eu vou jantar fora, está um tempo magnífico, um sol radiante. Mesmo parece bem, eu hoje também vi o meu cafezinho à rua. É bom, a jantinha, muitas vezes o meu marido vem, eu vou tomar o meu café, mas hoje vou tomar o café fora, então vou daqui para a varanda e estou a beber o meu café, a gente tem que se distrair assim. Bem, tem que ser. Agradeço-te muito, um beijo para toda a gente que nos esteve a ver e um até já, porque nós na segunda estamos aqui, já com outro convidado, que tem muito para contar, uma pessoa também excelente, e tchauzinho, bom fim de semana a toda a gente. Bom fim de semana e força para todos. Força. Tchau.